Oba! Oba! O melhor de tudo é a nossa cara, né? Esperando realmente começar, Agora a expectativa. iniciar. Mas iniciar o quê? Iniciar o que? Brasil. Você que está assistindo esse vídeo agora, saiba. Você está participando de um marco, um verdadeiro marco da história da comunicação católica de Teresina. Já falei isso algumas vezes, mas vou repetir, acho que até o último episódio. Repete, o povo precisa saber. Um marco da comunicação católica em Teresina. Começa o primeiro de muitos. Dom Pod, o podcast da Dom 21, feito para católicos e empreendedores. Eu me chamo Matheus Fernandes. Meu nome é Joveci. E hoje conosco um cara que é muito especial, que quase caiu de paraquedas se ele não fosse de casa, porque enfim, já tá aqui com a gente tem um tempinho já. Lucas Black, salva de palmas! É isso aí, com palmas ainda. Bem-vindo, cara, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês vão estar escutando ou ouvindo. Boa madrugada. Escutando ou assistindo esse podcast, mas olha, a expectativa tá lá em cima. Essa expectativa não foi colocada por Deus, não, mas foi pelo próprio Deus. Então. É isso aí, é isso aí. E o melhor é que a gente convida o cara. Pra quê, né? Pra algo que, na verdade, nem a gente sabia exatamente o que ia acontecer aqui. Mas o intuito desse podcast de hoje, vocês ainda vão conhecer melhor a vida do Black. A gente vai fazer um específico com ele pra gente conhecer o Black mais a fundo. Mas hoje vai servir também para vocês conhecerem o podcast. Entender um pouco sobre o que a gente vai trazer aqui, qual a proposta do podcast, por que a gente decidiu desenvolver, criar esse podcast, que é algo bem caro. Nossa, que os cartões estão gritando. Agora faz todo sentido. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Faz todo sentido agora, porque custa pra caramba. Meu Deus do céu. Nossa! Investimento pra terra e pro céu. Meu Deus do céu. Eu não sei se o cartão vai ver, né? As compras lá e vai ficar naquela, poxa, eu vou liberar crédito pra esse menino, ele tem dinheiro. Não tem, ele só tem coragem. É isso. Coragem e acreditou em um negócio legal. São José da Divina Providência, providenciai. É isso. Inclusive, sabia que começou Porque, na verdade, antes de ser Dom 21, né? Dom 21 era Guarde. Tô ligado. Tu lembra, né? Que era Lembro. Guarde de Comunicação. Lembra do porquê, gente? Sim, eu tava na casa do Denis, inclusive, quando vocês falaram sobre essa mudança. Isso, cara. E aí A gente tava gravando outra parada lá do teu Eu Olho do tava Povo. assistindo aquele vídeo hoje. Aquele vídeo que a gente foi gravar lá na casa do Denis. Da série Verbo se fez carne. Ah, o vídeo nunca utilizado. O vídeo nunca utilizado. Tá lá. Eu tava lembrando hoje. Eu tava comentando com a Tamires hoje, né? Do dia que a gente gravou e tal, e do quanto que a gente não tinha estrutura, do quanto que a gente não tinha nada, da câmera em cima do livro. A gente passou de mais ou menos 2 horas que a gente passou tentando gravar, a gente passou 1h30 tentando arrumar um tripé, que era de livros, assim, e nada se resolveu. Foi osso. Naquele dia. E tá boa aquela pregação, cara. Tá. A do Denis tá toda picotada. Eu não faço sei, ideia de como ficou o resultado, mano. Cara, a gente não editou ainda. A gente tá lá só com os cortes brutos, só que hoje eu fui assistindo tudo. Isso tem o quê? Um ano já, por aí? Que era pra ser Tem. lançado no início de janeiro, não era não? Não, tem menos de um ano, porque o Gabinho já era nascido e ele tá bem pequenininho, ele aparece lá. Sério? Do tamanho do Davi, ele tá, tipo, todo molinho, assim, criança de Nossa. colo. Eu vou te mandar, tá muito bom aquele vídeo. Mas esse, com fé em Deus, vai sair, não é possível. Não é possível. Não, tem que sair, Vai por sair. favor. Não, vai sair. Tem que sair. Vamos se organizar, editar e sair. Mas, Vamos Black, sair. e aí, o que tá fazendo da vida agora? Que eu disse que ia fazer essa pergunta agora porque eu realmente queria encher a linguiça, mas... Cara, é que nem aquelas entrevistas de emprego, que a gente fica tenso com essas perguntas, né? Quem é você? O que você tá fazendo? Nessas horas a gente treme na De onde base. vem, do que você se alimenta. Vamos lá, né? Meu nome é Lucas, mas eu sou conhecido como Black.
por motivos óbvios pra quem tá assistindo. Melanina raiz. Exatamente. Cara, eu sou, posso me chamar assim, um missionário. Faço parte da missão de adoração JAR, Jovens Adoradores do Rei, onde assumo um cajado de grande responsabilidade, mas também de grande misericórdia de Deus, que é a... Perdão. Tu tá coordenando alguma coisa lá? Já? Tô coordenando a intercessão. Tinha esquecido a palavra. Ah, muito feliz. Tô nervoso, gente. Acontece. Você tá em casa. Não sabia que tava coordenando lá. Como é que tá dividido já agora? A gente vai já entrar lá na nossa casa, mas é porque eu não... Cara, já hoje eles... É porque a gente passou por um período de identificação. Qual a identidade do JAR? Somos missão, somos comunidade, toda aquela parada que toda... Vocês são ou não são um grupo? Essa pergunta acompanhou a gente também por muito tempo. Nossa. Então, em um dos nossos retiros internos, a gente foi discernido que a gente é uma missão. Né? Nosso diretor espiritual, ele chama a gente de uma missão apostólica. Onde a gente tem um apostolado realmente de levar a adoração ao Divino Sacramento às paróquias mais diversas de Teresina. A gente vai de norte a sul de Teresina, de leste a oeste e até fora de Teresina também, apresentando Jesus Eucarístico e querendo deixar ao menos um legado naquela paróquia onde a gente passa, para que os jovens daquela paróquia permaneçam com aquela vontade de adorar nas suas próprias paróquias também, né? Movimentar a própria paróquia. E hoje a gente é dividido na questão, temos os coordenadores gerais, né? O fundador hoje ele não está dentro do corpo de serviço, digamos assim, do JAR, apesar de ele ter uma grande contribuição até hoje, de forma espiritual, de forma formativa, tudo isso. Mas hoje ele tem uma comunidade qual ele mesmo fundou e ele está com a sua atenção toda voltada para lá. E desde então a gente tem funcionado através dos coordenadores gerais, quem assumiu, digamos assim, que seriam os presidentes da missão, junto com o núcleo. O núcleo é todos os coordenadores de suas respectivas comissões, intercessões, de ministérios. E aí eles juntam e é o que rege ali, é o que a gente chama de núcleo da missão. Legal. Aí, vai, continua. É porque tem os jovens que querem entrar na missão e eles passam por um processo também. Não é o mesmo que o vocacional, porque a gente não é uma comunidade. Sim. Então a gente chama esse período de conhecimento, um período de experiência com a missão, onde a gente denominou como amigos do JAR. Então, os amigos do JAR é a galera ali que de alguma forma se identifica, mas ainda não é ali um missionário. Exatamente. Coisa, né? Os jovens aprendizes. É tipo isso. Jovens aprendizes. Menor aprendiz. Menor aprendiz do JAR. Né? E aí eles vão passando por uma experiência e isso depende da realidade de cada um, alguns de 6 meses, alguns de 1 ano. Aí é uma realidade completamente individual para eles, onde eles vão experimentando do carisma, eles vão experimentando da missão, do serviço, de colocar a mão na massa. Legal. E ver de fato se ali é o local dele realmente ou não. Sim. Muitos sim, muitos não, mas é para isso mesmo que serve essa caminhada. Sim, é uma porta de entrada, né? Exatamente. Um período de... Como é que a gente pode dizer? Discernimento, mas seria uma palavra que eu ia utilizar, tipo jovem aprendiz. É um período de estagiário, de experiência. Realmente é um estágio. É como se fosse um estágio. Mas é interessante, porque não fica algo forçado, né? A pessoa tá ali junto com uma galera, entendendo, realmente discernindo. Sim. Se realmente é o lugar, se realmente é a mesma vibe de missão dele, né? Para que ele consiga permanecer. É interessante. Isso não é também só fogo de palha, né? Exatamente. Tem muito isso. Exatamente. Costuma rodar muito esses amigos do JAR, tipo, no sentido de, tipo, vai mudando muito, ou geralmente
Cara, tem uma certa fidelidade. vamos dizer assim que de 100% fica 40%. Ah, então é bom. É uma pesca interessante. Só que a gente não abre uma coisa tão grande também. A gente... Como é que eu posso dizer? A gente tem algumas pessoas que a gente vai observando, Vai acompanhando. vai mais de acompanhando Nas próprias adorações. Isso. A galera Esse participa da cara adoração tem- e tal. A gente que tem carismas, a gente sabe quando uma pessoa se identifica com o nosso carisma, tá ligado? Bicho, aquele Quando cara é tem doido muito igual cara a de gente. já, tem muito cara de geração. A gente é. vê muito isso. É muito. A gente conhece, né? Sei lá, um dos que é mais fácil de identificar é alguém que tem o carisma Shalom. Nossa, Sim, é muito velho. fácil identificar alguém que é Shalom. Rapaz, Alô, um missionário É do muito- Shalom é é muito fácil, tão. é muito fácil. É tão assim. A galera já fala. Palpável, tão. É como se o bom dia dela já fosse Shalom. Shalom, Aí a pessoa, você é Shalom? Ela, sou. Cara, e é muito engraçado como o carisma une, né? Total. Porque não são pessoas que convivem junto e ficam parecidas, não. É como se elas já nascessem parecidas e se uma coisa encontram. ali, né? E aí quando elas se encontram, elas se usam ainda mais. É muito louco. Cria uma muito louco. simbiose, assim, entre elas, que é muito É interessante. Se a gente parar pra ver, a galera da Shalom parece que saiu tudo de um moldezinho, É. assim, tudo parecido. Pode ser o mais diferente que for, mas quando... Bichos são muito parecidos. A Cola de Deus é a mesma coisa, Kairos, são muito parecidos. É muito louco. O carisma une muito. Tem uma. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Shalom é Shalom. Colo de Deus é colo de Deus. Mas se a Lud estiver assistindo, a gente é ou não é um grupo? Lud, nós somos ou não somos um grupo? Essa é a Jane, pergunta se que você fica. estiver assistindo esse podcast, existe algo que é específico A gente- do carisma a gente Geração disse que tinha- Aleluia. A gente disse que tinha um sotaque do Geração Aleluia. Sim, pronto, tem eu um confirmo. sotaque. Cara, Confirmo. eu Sotaque. confesso que eu não sei qual é o sotaque do Geração. Mas se a Jane encontrou o sotaque, tem. A gente só precisa identificar, mas tem. Né? Eu vou assistir todas as lives que a gente já fez até hoje pra ver se eu descubro qual é esse sotaque. Porque Cara, não sei, eu não faço a menor ideia. Pô. principalmente ti. Eu acho que o sotaque vem mais de ti, na moral mesmo. Não, eu sou o berço do sotaque do carisma. Eis que vos fala O dono do O dono do sotaque. Se o Denis fundou o carisma, eu fundei o sotaque. Esta comunidade. Tem uma importância. Bicho, mas o teu sotaque é como se fosse uma mistura de sotaque teresinense, aquele teresinense raiz, com o Espírito Santo. Essa definição é muito boa, essa definição. É Um teresinense Porque- do céu. É um teresinense do É porque céu. tu dá aquela puxadinha, tá ligado? Aquele chiadinho do Espírito Santo, mas como uma pegada nordestina. O Espírito Mateus, Santo tem um sotaque Mateus. interessante, cara. Meu Deus. Curioso. Mas, Vou estudar meu sotaque, cara. Vou prestar atenção. Vou mas identificar mas qual é, o sotaque. é curioso. É curioso. E agora bora falar de polêmica. O Black falando sobre a realidade que o Já tá vivendo, né? De certa forma tá se redescobrindo, né? Sim. Imagino que Depois de não deixa 10 anos ter de isso. missão, a gente tem Cara, 10 10 anos, anos. vai fazer 10 anos agora em fevereiro. Muita coisa. E aí, eu acredito que a maioria dos grupos das missões, dentro de Teresina hoje, pelo menos, né? Estão vivendo praticamente isso. Eu não sei se foi algo que apenas eu senti, mas nesse período aí pós-pandemia, a maioria das missões em números reduziu, né? E, de certa forma, serviu para que o sumo que sobrou Os eleitos. estarem realmente se reconstruindo, né? Eu lembro aí, polêmica não é polêmica, né? Mas falando do Já, eu lembro do Já com 1.500 pessoas, eu lembro de quantidade, de como era o Já, lembro de chegar na igreja e ela tá derramando de gente pra fora, né? Nos encontros, nas Pensava que adorações era do vitral, Já. era a galera pregada Era o no pessoal vidro da pregado igreja. no vidro, era um negócio... Na paróquia do Disseu aqui. Disseu? São Francisco? Isso. Pronto. Eu acho que foi uma das últimas adorações do Já que eu fui, que eu vi aquela quantidade absurda de pessoas. E lá é grandão. E aí, o que eu queria saber era como é que tá hoje. Se tá nessa mesma pegada, tipo, em quantidade, ou reduziu realmente bastante como todos os outros grupos? Cara, reduziu bastante a quantidade de pessoas que nos acompanham. Mas
por outro lado, aumentou a quantidade de pessoas que nos acompanham online, entendeu? Sim, sim. Ah, cara, que Então, curioso. eu acho que essa questão da pandemia, ela abriu essa porta pra galera acompanhar de casa Mas também. acompanham vocês online no sentido de As lives que a gente né? faz durante as adorações, que eu digo. Sim, sim. Tipo assim, a adoração ela acontece presencial, mas. E ela é tem transmitida transmissão. também, tanto pelo entendi. YouTube quanto pelo Instagram. Sim. Entendi. Só que aí Eu entra não no... sabia, eu não sabia. Eu também não. Eu pensei que tava voltado agora só. Não. A gente sempre fez live, bem antes da pandemia, sim, a gente sim. sempre fazia. Só que agora a gente vê um crescimento estrondoso nas redes, Sim. porém uma queda grande no presencial. Caraca. Aí fica o lado bom e o lado ruim, porque de certo modo acomodou muita gente nesse sentido, né? Eu posso acompanhar de casa. Gente, não adorem home office. Em home Né? office, não. Ninguém vai jantar Masterchef, né? Delivery Exatamente. de comunhão não existe. Pô. Vai lá, vai lá. Isso. E aí, só que assim, a gente tenta ver pelo lado bom, né? A gente tenta colher também esses frutos que vêm dessa nova oportunidade que a gente tem de alcançar dentro das casas das pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa, pô, mas se fosse pra adoração, talvez seria um jovem, tá ligado? Sim, sim. Só que ele assistindo de casa, ele pode colocar pra família assistir, acompanhar. Exatamente. Então a gente tenta pensar por esse lado, né? Se é realmente ou se é apenas um otimismo, aí a gente não sabe. Entendi. Mas a gente quer pensar por esse lado e a gente percebe que a juventude teresina ela tem uma sede muito grande, velho. Uma sede muito grande. Mas ao mesmo tempo uma preguiça muito grande. Total. O David tava falando isso, né? Ele tava falando que quando ele foi pregar agora no retiro. Eu não lembro onde foi. Foi aqui na Zona Sul. Ou foi na Zona Leste. Eu acho que era o que eu Você tava. lembra? O Não sei. acampamento lá de Santo Inácio. Eu Acredito acho que foi, que ele seja. disse que foi 80 jovens. Sim, era o mesmo que eu tava. Eu tava lá com E ele, aí inclusive. Cara, quando ele me falou, eu fiquei impressionado, porque a gente vindo daqui da paróquia e das coisas por aqui, cara, tem pouquíssimos jovens por aqui, pelo São Pedro. Pouquíssimos, assim, a gente tem alguns fiéis, firmes, mas aquela massa de juventude a gente quase não vê mais. E aí, quando o Nenis falou que, tipo, juntou 80 jovens e que esses jovens estavam com vontade mesmo, eu fiquei, caraca, meu irmão, tem lenha pra queimar ainda, né? Eu fiquei com isso na cabeça, caramba, tem lenha pra queimar. E aí, eu e a Thaís, a gente foi servir também no final do ano passado, lá pra Zona Leste também, tanto Santo Inácio quanto Santo Inácio não foi, né? Na verdade, Satélite e Imaculado. Vila Maria. E uma galera também muito boa lá, uma galera que quer, sabe? Sim. E eu fiquei surpreso com essa... E ao mesmo tempo, fica essa interrogação, né? Por que será que essas pessoas não voltaram? Né? Tipo, a que costumava ser, né? Tipo, eu lembro que ali 10 anos atrás, quando já começou, houve um boom de adoração grande. Sim. E isso foi crescendo. Exatamente. A própria geração foi fruto disso. Sim. Eu acho que, eu não lembro não sei se o Abraça-me surgiu dali também. Eu acho que o Já foi do Gerá, né? Isso, o Já, ele foi fruto do Gerá. Gerá. O Gerá, na verdade, acho que foi o pioneiro aqui de Exatamente. Teresina nesse sentido de adoração. E aí o Já inspirado no Gerá, ele... Porque como o Gerá era só na Zona Sul, a gente queria fazer na Zona Leste também, tá ligado? Sim. E aí, depois da pandemia, cara, alguma coisa aconteceu. Tipo, o que vocês acham que aconteceu? Tipo, motivo. Eu tenho os meus palpites, mas eu queria ouvir vocês primeiro. Vocês têm palpites assim, não, cara, a galera deixou de ir por causa disso, eu acho. Talvez eu seja um pouco polêmico na minha constatação. A gente gosta. É bom pra fazer os cortes. Ó. E o primeiro corte... Cara, eu vejo muito como um problema é a questão dos pós-retiro, dos pós-encontros. Porque, vamos lá, o jovem ele tem uma experiência incrível, espiritual, dentro do retiro, do encontro, de uma adoração. Só que quando geralmente ele vai para um pós, ele não encontra mais aquela mesma vibe.
Ele encontra aquela zoação. Beleza, é massa que tem aquela Essa outra face de evangelização. Exatamente. Mas eu acho que o jovem ele vai naquela sede de buscar aquilo que ele experimentou lá de novo. Sim. Aí ele vê que não tem, aí ele tenta em casa também, não consegue sozinho. Aí ele meio que, acho que Deus não fala mais comigo. Eu acho que era só sentimentalismo. Sim. Aí ele vai ver outras coisas, aí ele começa a ver assim, não, eles fizeram um jogo sentimental comigo. Aí ele vai... Lavagem cerebral. Exato. Eles Vixe, entraram na escuta minha muito mente. isso. Sim. Então eu acho que isso é um grande problema que a gente enfrenta em relação a essa continuidade da evangelização. Porque a gente chega no ápice e a gente não apresenta mais. E eu coloco a gente porque eu faço parte da construção de vários sentidos. Da linha de frente. Que Exatamente. tá evangelizando, né? Então eu assumo essa culpa também, entendeu? Mas eu vejo isso como um problema. Pelo menos na minha visão tem muito disso. E eu penso que não deixa de ser também... Quando iniciou ali, né? Eu até... Inclusive, só abri um parênteses aqui para depois eu não perder. Quando falou que o Jar surgiu do Gerar, né? E aí fica aí o convite para mais na frente o Padre Antônio Cruz participar aqui para que a gente possa entender, né? Sim. Se ele sendo pioneiro, Gerar sendo pioneiro. Eu já conheci. Eu acho que ele quando vier aqui vai lembrar de uma conversa que a gente teve e ele me contou um pouco, né? Sobre como que surgiu a ideia de se criar o Gerar e tudo mais. Falou do símbolo, ícone lá do Gerar, de onde veio, que é interessante. Mas eu não vou falar hoje, não. Vocês vão descobrir quando ele vier aqui. Cena dos próximos capítulos. Agora a gente pode usar essa frase muito. Cena dos próximos episódios. Exatamente. Mas eu acredito muito, assim, que... por isso que eu tava falando naquela hora das quantidades, né, e tudo mais. Eu enxergava muito na quantidade... Algo que virou muito modinha, o pessoal, adoração, o jovem gosta muito disso. Eu posso Tá todo mundo indo pra cá, pode eu falar. posso colocar só mais um pontinho nisso aí, Sim. sobre o porquê que diminuiu bastante também a quantidade de jovens dentro do já mesmo presencial. Sim. É muito mídia também. Sim, é mídia. Sabe por quê? Porque antigamente tinha os fotógrafos do já. Então tinha gente que ia só pra ter uma foto. Nossa. Nós não temos mais o fotógrafo. Sim. Então isso diminuiu drasticamente. Meu Junto Deus. com a pandemia, então... Será que as pessoas estavam pensando que era aquele site de fofocas Teresina? E o pessoal no outro dia fica procurando as fotos das festas pra ver se encaixou em alguma, sabe? Que ridículo. Mas eu acredito que diminuiu muito por conta disso. Foi muito de modinha, muita gente que ia porque os amigos vão e tal, e acabavam perdendo muito do sentido, né? Do real sentido de estar ali. E muitas das adorações de muitos dos grupos aí de Teresina, eu acho que não só de Teresina, né? Mas eu acredito que tem muita gente que estava utilizando dos grupos das adorações, dos movimentos, para ser um ponto de encontro. Vamos hoje para tal lugar, para de lá a gente ir para tal lugar. Então, os mesmos grupos que participavam de uma adoração hoje estavam todo mundo na balada, porque não, se reuniram lá para de lá ir para balada. É legal. Não deixa de ser a oportunidade de Sim. Deus resgatar uma galera ali. Mas Tem muito testemunho disso também, né? Exatamente. Tipo, ia e depois da adoração, vamos ficar aqui. Porque Deus fala. Deus fala. Eu acho que quando ele quer dar o peteleco dele, ele dá. Ele dá com gosto. E ele segura. E eu acredito que a questão de reduzir tem muito disso, né? Como, geral deixou de ir, porque realmente foi obrigado a deixar de ir, e aí todo mundo teve que recorrer para o entra no teu quarto, fecha a porta. Isso aí foi pesado. E nem todo mundo estava preparado para isso, nem todo mundo... Logo, não é fácil. Não é fácil. Você rezar em grupo, eu acredito assim, que rezar em grupo é mais fácil Com certeza. do que você rezar sozinho. Falo por experiência própria. Para mim, esse período de pandemia foi um dos períodos mais difíceis de rezar, né? Logo, minha infância e tudo, eu não tive uma realidade de oração. Apesar da minha família ser uma família 100% católica,
mas não tinha aquela frequência de todo domingo tá indo à missa. Mas fui lá, fiz minha primeira Eucaristia e parei por ali. Fui batizado, fiz minha primeira Eucaristia, parei por ali. E aí eu vim fazer a crisma já depois que eu encontrei a Tamires, que a gente começou a namorar. Aí eu falei, a crisma, que é a crisma? Quis dar crisma pra casar, né? Exatamente. Ela já tava de olho, ela já tava Foi, não, o amor ali era grande. Ela me conheceu hoje, no outro dia, ela é a crisma pra nós casar. Eu, calma. Mas foi. Eu conheci Tamires, aí foi quando eu conheci o Geração Aleluia e conheci a igreja, tudo ali no mesmo momento, né? EJC, Tamires, missões da igreja, serviço e tudo. A crisma, importante a crisma. Tudo começou ali. E aí foi onde eu comecei a ter uma realidade de oração, né? Que foi através do Geração Aleluia, da minha troca ali com a Tamires, que eu acho que eu encontrei Tamires pouco depois da conversão dela também, mais ou menos uma mesma realidade minha, mas de quando ela começou mais a frequentar os grupos, o movimento, se interessar mais, porque, enfim, ela estava conhecendo o Jesus que ela talvez não conhecia 100%, e eu da mesma forma comecei a conhecer, e aí comecei a ter essa realidade. Em grupo era maravilhoso. Poxa. Nossa, as adorações, Denis, as adorações, Voltar, amigo. lá do início. Aquele primeiro amor. Nossa, as cordas do violão quebrando, a chuva caindo. Nossa. Enfim. Oração em línguas por cima, Não, labareda de que fogo. isso. O fogo queimava e a gente queimava junto. E era mais fácil. E aí, quando tudo se fecha, foi mais difícil. E aí, se é mais difícil rezar, imagine voltar, né? Porque teve os que só esfriaram, teve os que se esfriaram e se perderam. Porque tem os riscos, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, mas pra que você fechou a porta do teu quarto? E é importante, né? E aí, a gente tá esperando o povo abrir a porta e sair de novo. E voltar pras Já tá na hora adorações. de abrir a porta, gente. Já pode Tem gente que voltar. pensa que é Lázaro lá dentro do do quarto. Lázaros, é pra fora. voltem. Abram novamente a porta. A gente precisa de Esse que vocês. bata a porta. Eis que bata a porta. Jesus mandou entrar e fechar, mas ele também disse que tava batendo pra abrir. Batendo lá. Então saia. Eu tenho. Minha teoria é essa. A minha teoria, cara, ela vai um pouco na linha de vocês, mas de uma forma um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Menos espiritual. Eu tenho uma impressão de que esses 2 anos de pandemia acelerou um processo de amadurecimento muito rápido das pessoas. Né? Tipo, Isso é verdade. a galera, em 2 anos, amadureceu, 5. Só que eram 5 anos que ela era pra ela ter amadurecido há 5 anos atrás. Então, a pessoa tava ali cultivando sei lá, uma imaturidade ou uma adolescência empurrando com a barriga, veio a pandemia e disse, o tempo tá passando. E essa pessoa precisou apressar esse amadurecimento. E quando voltou, isso é a impressão minha. Eu tenho a impressão de que ela começou a achar que igreja já não era o lugar dela. E que o lugar dela era já trabalho, era já a faculdade, porque ela precisava preparar a vida e aquela realidade era uma realidade de quando ela era jovem. Eu tenho muito isso, que eu acredito que as pessoas que vão embora da igreja, elas, de alguma forma, tendem a acreditar que a caminhada na igreja é uma fase da vida, e não parte da própria vida, saca? Como se ela viveu ali no período de juventude, ela tá criando os primeiros vínculos, né, sociais, fora da escola. Na escola eu tenho os meus amigos. E aí, em casa eu tenho os meus primos, mas quando eu não tô nem em casa e nem na escola, eu tenho novos amigos aqui que é da igreja, que é quase amigo de fora de casa e tal. E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai abrindo mão disso. E eu tendo a acreditar que as pessoas, de fato, algumas delas, né, pensam assim, de que a igreja foi uma fase da vida delas e que agora, por elas estarem mais maduras ou mais preocupadas com outras coisas, elas deixaram isso de mão real, assim, sabe? E aí,
esse é um dos motivos da gente ter começado esse projeto, por exemplo, da Don't Pod. Que é, quando a gente viu que os movimentos estavam muito parados, inclusive o Geração, que a gente sofreu pra caramba, o ano de 2022 foi prática. A gente começou um ano, né? A gente fez o retiro de reciclagem do início do ano, que não é nem Sim. reciclagem, não, é retiro de silêncio. Reciclagem. Esse pessoal quer dizer que tá louco, Sim. olha, tá vendo? A gente fez o fio de ouro. Mas a gente fez o retiro de silêncio no início do ano. A gente tinha um retiro engatilhado. E esse retiro ele não acontecia de jeito nenhum, né? E tentava e não ia, tentava e não ia. Mas sempre tinha ali uma prioridade na frente, alguma coisa assim. E foi um ano praticamente estéril de missão. Só que ao mesmo tempo foi um ano em que as pessoas que foram fiéis, né, ficaram fiéis à igreja, não à geração específica, mas à igreja, elas continuaram dentro das pastorais, elas continuaram indo pra missa. Então, tipo, tinha uma galera que entendeu o recado daquele Sim. apostolado que foi criado, né? Nas adorações do Já, nas adorações do Rally, nas nossas formações. Teve uma galera ali que a semente fincou e ela criou raiz, né? E, cara, se a gente observar as primeiras semanas, ou melhor, os primeiros meses da pandemia, eu vi um mover muito incrível, porque se eu abrir o Instagram, era 5 lives, e as 5 lives era de oração, cara. total, Era a gente muito. conversando, era a gente evangelizando, e aos poucos foi esfriando. Foi minguando. Isso. Exatamente. Eu lembro que a gente começava uma live que abria 30 pessoas, que pra gente era estourando. Nosso humilde perfil, 30 pessoas numa live era Nossa. muita gente. O Nossa. quê? E aí, quando foi pras últimas, tipo, tinha o host, a pessoa Host. convidada, Host. a pessoa convidada e mais 3 pessoas. Tipo, e era isso. E às vezes era o outro celular da pessoa que tava. Às vezes era uma pessoa que tava do lado dela, tipo aqui, opa, manda uma pergunta, a pessoa digitava a pergunta aqui. Era tipo Era isso. sobre isso. E aí a gente começou, o Jovecida é inquieto, né? Tem um formigão, graças a Deus. Um problema seríssimo. Se eu tenho o sotaque do Espírito Santo, o Jovecida tem o formigão do Espírito O amigão do Espírito Santo. E ele faz as coisas. E aí ele... Mano, e se a gente fizesse um podcast mesmo pra trazer vida pra esse negócio, saca? Tipo, pô, tá todo mundo morto, todo mundo meio... e tal, aí qualquer conselho que você leva é tipo, cara, o que eu faço? Oração. Falar. Tipo, que é o grande segredo, mas tipo, você não encoraja ninguém a rezar dizendo, você precisa rezar. A pessoa, tipo... Irmão, É tão borocochô, né? a pessoa precisa saber que oração dá um fruto como esse, sabe? Exatamente. Que oração, ela Eu quero reverbera no coisas teu trabalho. práticas. Exato. E tipo, a oração, ela reflete no teu trabalho. Quando você ora e está em contato com Deus, o teu trabalho muda. Quando você ora e está em contato com Deus, a tua família cresce de bom. Foi mal, gente. Eu tava batendo aqui. A tua família, ela cresce numa direção muito louca, saca? Quando você ora e tá em contato com Deus, as coisas que seriam essas outras preocupações, elas ganham um aparato mesmo, elas ganham um suporte que não volta, sabe? É de fato subindo uma escada que, tipo, você vai ganhando um sustento de Deus ali naquele momento. Sim. Né? E a gente queria que as pessoas acreditassem nisso, que tipo, você não precisa... A tua vida com a igreja, a tua vida de oração, ela não precisa ficar numa memória. Ela pode ser, de fato, parte da tua vida, como agora tá sendo parte do nosso trabalho. Tá ligado? Tipo, a gente tá trabalhando com... Black não tem um plano B, Black. Esse Tá entendendo? é o plano A, esse aqui é o plano B, Esse ele é o plano C, plano alfabeto. Exato. E a gente não pode, por exemplo... É o verdadeiro largar tudo por Jesus na vida ordinária. Isso aí. Exato, entendeu? E as pessoas... E eu acredito muito, assim, eu sou quase uma pessoa... Eu tenho certeza que eu não sou o único. Mas eu acredito muito que em Teresina tem pessoas muito criativas, cara. Muito, muito, muito criativas. Eu creio. Tem porque eu conheço de perto. Tá. Nossa, obrigado. Os criativos. Bom. Mas essas pessoas, por alguma razão, ou, número 1, elas não são encorajadas, que acontece, né?
Ou número 2, elas têm medo ainda. Que acaba sendo a mesma coisa, né? Não ser encorajado e não ter medo. Mas, tipo assim, às vezes o cara tem uma ideia, tipo, eu quero começar a ser influencer. E aí o cara grava um story, os amigos dele vão lá, olha lá, o blogueirão, não sei o quê, tipo, queimando o cara, até o cara desistir, tipo, pô, não vou fazer isso aqui mais não, porque a galera enche o saco. Não é nem porque o cara, tipo, não quer a galera enche o saco, ele nem acredita que tá enterrando um talento ali. E da mesma forma o cara que começa ali um negocinho, vendendo quadro, vendendo os textos dele. Às vezes eu acho que falta essa galera que banca, que diz assim, mano, tem caminho aí, mas ó, é um caminho que não é tipo, eu sou de Deus, as portas vão se abrir, não. É um caminho que sou de Deus e por isso vou meter a cara, chutar e vou fazer acontecer, entendeu? E eu acho que falta esse tipo de incentivo mesmo, dessa conversa com o católico, de dizer que católico você pode criar mesmo, entendeu? Para que a igreja volta a ser viva, cara. Eu tenho muito isso, de que a nossa igreja ela é muito bonita. A igreja católica é uma igreja muito bonita. E eu lembro que no começo da minha conversão, uma das frases que eu gostava de usar, né? Aquelas frases de efeito que a gente pega assim, essa daqui é boa, eu vou usar em todas as minhas pregações. Mas uma das que eu gostava era que a igreja ela precisava ser mais do que parede de pedra, que ela precisava ser veia e sangue, ela precisava ser de carne, ela precisava sangrar de verdade, né? E quando a gente olha para a beleza da igreja católica, vale a pena que a gente olhe além das pessoas que estão. Claro que as pessoas que estão ali, elas são o corpo místico, né? Sim. A gente olhar para o lado de uma Santa Missa e só ver véia, por mais que a gente fique tipo, poxa, eu sou um jovem aqui e tô me sentindo meio deslocado e tal. Enxergar naquelas pessoas o porquê de tantos anos depois elas estarem ali ainda, precisa gerar em mim algum tipo de reflexão. Tipo, será se eu aguentaria ficar esses 30, 40, 50 anos sem viver as experiências de retiro que eu vivi e mesmo assim continuar aqui, entendeu? Ou será que o que vai me restar da minha vida com Deus é uma vida de juventude, depois uma vida completamente off dele, completamente ocupado com outras coisas, e quando eu estiver perto de morrer, eu me lembrar que eu preciso ir pro céu e aí tentar correr contra o tempo porque eu não tenho mais amigos, os meus amigos estão morrendo, os meus amigos estão doentes, os meus amigos estão... E aí o que me resta pra não ficar em casa sozinho é ir pra missa, pôr novena. Entendeu? É um tipo de reflexão que precisa passar na cabeça do jovem. E, tipo, precisa passar na cabeça principalmente do adulto, cara. Dos caras que estão fazendo as famílias, dos caras que estão... que já saíram da fase ali de ter toda a energia do mundo, tá ligado? E que agora... Eu saí dessa parte cedo. E agora tô ali mais ou menos onde a gente tá agora, que é tipo, cara, a gente tem uma linha pra queimar, mas eu... Ei, meu irmão, pensar numa vigília de 24 horas... É curioso e interessante, né? Isso que o Matheus colocou. De que, voltando lá, quando ele falou sobre a visão dele sobre os movimentos terem reduzido, da pandemia, do quanto que a galera que participava dos movimentos mudou, né? Sim. Em 2 anos de pandemia. Aí, olhando para o perfil dessa galera, era uma galera que estava ali nos seus 20 e tantos anos, 18, 19. É uma mudança muito grande, cara. De 20 para 22 anos, normalmente é o período que você já tá ali mais pensando ali no casamento. Casem. Ou deveria, casem. É bom. É ótimo. É ótimo, maravilhoso. Tamires, te amo. E aí, a gente pega, né, tipo, o quanto que mudou. E aí eu falo isso da nossa realidade, pelo menos. Eu não acredito que o Geração Aleluia é o único movimento que em 2 anos, 80% das pessoas do Geração ou estão noivos ou casaram. Porque era esse perfil, né? Já tá essa realidade. Ó, Então a gente tem brincado, né? Assim, agora o já não é mais já, é ar. Porque a parte do jovem ali tá ficando pra trás. E aí vê essa mudança que aconteceu e eu particularmente ainda tô tentando me encontrar nesse novo momento, quando a questão é família e igreja tem o seu papel, mas a gente encontrar, discernir esse papel do serviço, do grupo, de como participar de um grupo, ao mesmo tempo que você tem que participar mais da sua família, da sua vocação, ser pai. E aí é um turbilhão de informações
que a gente fica meio perdido. E eu acho que muita gente também tá passando por isso, né? E aí, fechar a porta do quarto é a melhor opção? Não é a melhor. É a mais fácil. Mas a gente precisa se descobrir nisso aí, entender o nosso papel. E aí fica o jovem, as fases. O jovem, a gente sabe como é que é um jovem. A gente sabe muito bem como é ser jovem na igreja. De como é ser um jovem de servir, de não ter nada para fazer, só missões, de ir para uma adoração por dia. Uma por dia. Tipo Era isso, quase né? isso. A gente viveu isso. Era quase todo dia tinha missão, tinha adoração. E aí ficava, meu Deus, eu tô tão desocupado. Sabe? E aí a gente entende esse momento. Entende o momento lá das velhinhas que vão pra igreja, que participa lá do terço toda noite. Tem esse momento, tem o do jovem, tem o da criança lá na catequese, tá na primeira Eucaristia, não sei o quê. Mas tem um vago, que não é tão conhecido, né? Que é justamente o... Ainda tem um detalhe, tem o que é muito conhecido e que talvez a visão da maioria das pessoas, quando se fala em igreja católica, que é a freira, que é o padre, que é o irmão frei. E quando vê um jovem mais ativo na igreja, vai ser padre. Exatamente. Botou uma gola polo e andou de chinelo, é padre certeza. Jeans e chinelo, né? Esse menino tem uma cara de padre. É isso. A minha avó, ainda hoje, a minha avó olha pra mim, pra Tamires e diz, o padrezinho e a freirinha, eu vou, pelo amor de Deus. Não. Já Sabe? casamos. Olha o filho dos padres. Não. Né? Olha o seminaristazinho dele. E aí, a minha avó, nossa, avó Edith, eu te amo. A avó Edith, ela é muito aquela. Mas é católico, eu tenho um neto católico. É católico, menino. Ela é muito assim. E aí a gente tem essa visão, né? Quando fala em igreja, tem apenas essas vocações, né? E aí o leigo, ele é meio perdido nesse meio. Esse podcast vai mudar essa realidade. A gente vai conhecer histórias de leigos, história de casais, nós vamos conhecer muita coisa aqui, sabe? Que vai mudar e que vai trazer à tona esse momento. Para que a gente consiga, até eu, Matheus, Black, a gente consiga entender esse lugar e aprender realmente a viver nesse momento, né? Da igreja e povoar novamente a igreja com essa galera que mudou de fase. Exatamente. E pegando ainda um gancho do que o Matheus falava, sobre a questão dessa maturidade que os jovens criaram nesse período de pandemia, tem duas coisas que são muito interessantes de ser observadas. Primeiro, desde das questões mais científicas até a vida mais social, era muito discutido uma coisa, o que é prioridade nesse período de pandemia. Quais são os serviços prioritários? Qual é a minha prioridade? E qual é a minha prioridade para o futuro? Foram as três coisas que foram muito debatidas em todos os campos da sociedade nesse período de pandemia. Qual é a prioridade? E, infelizmente, a igreja não foi prioridade de uma grande maioria. É real. Só que aí eu fico imaginando o porquê também. Tu citando aí as realidades da igreja, dos jovens, das crianças da catequese, das senhorinhas, mas existe uma parcela ali que ela é esquecida, e eu falo esquecida mesmo, pela missionaridade de Teresina, que são os adolescentes. Sim. Por quê? Se for fazer, sei lá, o EJC a partir de 17 anos, você tá o retiro, não, só a partir de 15. Porque, não, precisa... aquela galera que tá ali entre os 13, 14, 15 anos, fica meio que... O máximo que ela consegue ser na igreja é acólito. Adolescentes, vocês também são de Jesus. Né? Vocês também têm um lugar nesse podcast. Então, se você é adolescente e está incomodado com isso, monte um grupo de oração para Vira adolescentes. coroinha, vira coroinha. E aí, cara, e qual é o problema disso? É porque ela vai criando raiz em outros lugares. E quando ela chega na juventude, que ela tem a idade para experimentar o que a gente tem experimentado, ela vai ser muito difícil conseguir desvincular aquelas raízes que ela criou lá fora. Que é a formação da personalidade dela, né? Exatamente. E aí chega a pandemia, que quando ela tá começando a criar vínculos dentro da igreja, é cortado. Pra ela, sei lá, ela passou, 3 anos, de 15 para 18.
ela não vai ter mais aquela mesma empolgação que ela tinha quando tinha uns 15 anos, que ela A teve mesma aquela... facilidade de criar Exatamente. laços aqui. E outra, e agora mais do que nunca vai ficar a questão da prioridade, porque agora tem Enem, tem que estudar para Enem, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem concurso. Então, as prioridades para ela já são mais diferentes. Então, essa lacuna que a gente tem hoje, eu falo da Igreja de Teresina porque é a que eu conheço, é a realidade que eu conheço. Ela tem sido determinante para o ingresso do jovem posterior na sua vida adulta, na igreja ou não. Total. Aí o adolescente tá lá ouvindo mais sobre do professor de ciências dele falando do Big Bang do que do formador no grupo de oração falando de Jesus. Que é isso. É real. Eu tô preocupado agora com os adolescentes. Irmão, Coloquei um peso na consciência de uma galera missionária aqui. Poxa, pô, porque eu Nossa. nunca parei pra pensar nos adolescentes. irmão, você é católico, você ainda não é crismado. Irmão, que eu digo meu irmão mesmo, meu irmão. Mas O de sangue que ele tá falando. de sangue. Mas eu tenho umas coisas aí. Eu vou te formar, pô. Eu vou te formar. A missão na minha vida. Não sei. E essa neura me bateu essa semana, pô, que quando eu fui meio que refletir sobre as minhas missões, de, sei lá, de 3 anos de ministério, tem uma pregação pra adolescentes. Eu não me lembro. Nossa. Eu tenho Eu não uma. me lembro. Uma, e foi justamente pra um grupo de coroinha. Ah, eu preguei pra um grupo de coroinhas, cara. E pra mim Uma vez foi muito só. estranho, porque assim, eu não sabia que era tão jovens. Caraca, é verdade, bicho. Isso é verdade. Então aí eu fiquei, cara, eu fiquei deslocado com eles. Sinceramente, eu não Vamos. sabia como. Vamos movimentar um evento aí de coroinhas. Então, marca aí nos comentários o coordenador do seu grupo de coroinhas pra... Marquem todos os coordenadores para que eles consigam se reunir e montar um evento aí em Teresina para reunir o máximo de adolescentes lá na Apiticabana, que é onde tá o jovem, os adolescentes. E formar Você esse não povo tá lá, pra tá ser no shopping, coroinha. já tá de frente. Então... Chega de igreja que só entra um padre, não tem um coroinha pra auxiliar ali, não tem. Não, gente. Vocês estão ligados que Ô. o São Pedro teve que recrutar. O São Pedro teve que recrutar adultos que foram coroinhas quando eram crianças pra poder ajudar o padre, cara. Tá agora a Dani, casada, Sim. e o João Marcelo. Formando ou sendo Não, os. sendo os coroinhas. Gente, eles já são quase coroas, velho. A Dani tem a minha idade, 27, 20 e tantos anos nas costas, e o João Marcelo acho que é um ano mais velho que eu. Gente do céu. E essa é a realidade. Eu não sei se são só eles dois hoje, mas eu sei que eles precisaram voltar pra dar uma força. E fora os que a gente Então, vê, né? João Que assim, Bessi. que tem alguns coroinhas que eles estão ali como coroinhas, sendo formados no momento da missa, o padre tentando celebrar e ao mesmo tempo formar. Ei, meninozinho, vem cá, bora aqui servir, sabe? Não, o Davi vai ser coroinha. É isso que eu ia falar. Vai Então, ser. João Bessi, você que é pai agora, cuide, meu filho. Davi vai ser coroinha, Chegaram a vai ser ser. coroinha, não. Não fui coroinha, eu não fui não. Também não fui. Cara, eu me converti velho já, pô. Mano, pra ser a gente coroinha. precisa trazer um coroinha aqui. Vamos porque trazer. primeiro, se não me engano, a expressão coroinha, ela já é uma expressão meio pejorativa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Que parece, eu lembro que quando a gente fala assim, coroinha, aí acorda. Desculpa. Eu não sei. Eu quero saber a diferença agora, de acólito pra coroinha. Aqui, pô, eu lembro que, Ave Maria, na minha adolescência e juventude, o meu pai foi, né, meu pai e meu tio, padrinho do meu irmão. E a minha avó, ela queria muito que eu fosse, mas eu olhava assim, pô, bata. E assim, é uma dificuldade também, porque assim, adolescente também tem muito. Estão ali perdido, né? Mas o que falta muito é gente pra formar os coroinhas, sabe? Formar, Gente exato, capacitada pra formar. A Tamires, ela era catequista, né? Agora, com o Davi, ela deu uma folga aí da catequese, não tá participando 100%. Mas a Tamires era coordenadora e tudo mais. E ela sempre comentava, né, dessa necessidade de gente pra formar, às vezes, as pessoas que eram capacitadas pra formar, mas não tava tendo tempo. É complicado. É complicadíssimo, cara. E eu lembro que, tipo, lembro não, né? Fazendo essa comparação do meu pensamento de quando eu era adolescente pra hoje. Hoje, quando eu vejo alguém de bata, um cara de bata, eu acho muito massa. Eu também. Quando a gente vê quando
quando sobra o ministro da palavra, que ele tá paramentado. Sim. Eu acho muito massa. E o que eu acho mais massa ainda é aqueles Bicho, coroinha que é Eucaristia. diferenciado, que eles usam preto. Todo mundo de vermelho sim, ele sim. usa preto. É, não. Aquele- O Vitor, cara, eu gente. achava muito massa. Eu não sei qual é a diferença dele pros outros, mas ele acho Ele é massa. diferentão O ali, Vitor- né, o cara? O Vitor, ele é um exemplo. É um exemplo. O Eu acho que homem. ainda hoje ele é lá na cidade dele, que ele saiu daqui, mas eu acho que Sim, ele vai servir sim. lá. Não, o Vitor, onde ele estiver, ele tá servindo. O Vitor. Abração, Vitor. Tamo junto. Vitor é Aí um fazer o dedo coroinha dele, indo e tá voltando. ligado? Fazer o dedo do Vitor aqui, ó. É. Tá ligado que ele tem um defeito. Valeu, Ei, Vitor. rapaz. Marca o meu. Ou sim, o dedo do Vitor ele é assim, ó. Tipo, não é pro lado. assim, é pro lado. Ó, louco. Os cara Isso aqui é jogando falando, bola. o cara falando do dedo alheio aqui no. Gente, Como é? deixa o dedo do Vitor. É isso, cara. Ah, o pessoal da Só produção. essa a diferença? A produção aqui tá. Ah, Quer dizer que, tipo, é uma escadinha ali. Tem o coroinha, que é tipo o kids, e o acólito já é o cara que já tem um pouquinho de vergonha. É por isso que a galera, os adolescentes ficam tão encricados quando chamam de coroinha. Ah, o melhor é vocês que estão em casa agora pensando com quem que eles estão falando. Vocês estão pensando que a produção aqui é só pra ficar em bastidor? Não. É responsável por tirar as dúvidas. Thais Cabral, eu te amo. Amor da minha vida, noiva, futura mãe dos meus filhos. Eita. Ixi, todos coroinhas. Todo Todos- coroinha, todo Coroinha não, No acólito. estágio da vida, tá ligado, né? Tem o solteiro, o noivo e o casado. É tipo isso. Aqui um podcast completo pra eu você. podia puxar mais uma polêmica aqui. Black, aquele tweet vai desenrolar ou não vai desenrolar, mano? Poxa. Black, como é que está o coração do missionário mais conhecido de Teresina? Agora eu tô curioso. Tem dona, não tem dona? Tá em discernimento? Cara- Ah, não vem dizer que tá, não, tô discernindo. Ah, pra cima de mim? Eu vou responder isso com uma grande filósofa contemporânea que recentemente nos deixou. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Vai todo mundo sofrer nessa bagaça. Ai, muito Ai. bom, muito bom, muito bom. Mas é outra curiosidade. O Black tu faz psicologia, né? Isso, curso de psicologia. Eu sou curioso pra saber como é a atuação de um psicólogo católico. Porque eu acho que tem restrições. Não Sim. sei se procede, mas tem lá suas restrições, né? A questão da religião com a psicologia. E aí, como é que tu lida com isso, cara? Você que é um cara 100% católico. O cara fala, Maria não, tapa. É mais ou menos, não é assim não. Mas é curioso. Apesar de eu estar com a medalha Padre Pio, eu não sou tão radical quanto. São Padre Pio. Ah, São Padre Pio. Cara, assim, é um embate que a gente só vê nas mídias, mas ela de fato ela não existe. Por quê? A Igreja Católica, ela é a base da sociedade civil ocidental hoje. Sim. E a filosofia, a sociologia, ela é baseada nisso também. Só que o problema é a sociologia, a filosofia contemporânea que tenta desvincular isso, ela tem levado a ciência social, a ciência humanas para um outro rumo, Sim. mas que não é a filosofia e a sociologia perene que a gente conhece lá do clássico contemporâneo. Então, quando a gente pega um intelectual que ele é realmente honesto na sua intelectualidade, a gente não vê tanta discordância quanto a gente imagina que tem. Sim. Agora, é claro, eu não vou lá chegar no consultório e falar assim, você precisa aceitar Jesus. Tem aqui um curso de consagração que vai te ajudar muito. A pessoa Ou que chega nem- lá, eu não tô muito bem. Vai rezar. Não, vai. Pode. É aquilo que eu falei, a gente precisa de questões práticas, colocar uma questão prática para ele. Agora, se ele apresenta uma demanda que ele é católico, é claro que eu vou usar isso a favor, Sim. entendeu? Claro que eu vou usar da religião dele como algo a favor, porque isso é comprovado pela própria ciência da psicologia, de que a espiritualidade ela é um afago na vida psíquica da pessoa. Aquilo direciona ela. A pessoa que tem um objetivo, ou ela tem um sentido de vir através da religião, ela
tem muito menos... aliás, ela tem mais facilidade para lidar com as coisas. Porque ela tem uma confiança maior naquilo que é além dela. Sim. Entendeu? Só que, claro, eu não vou falar isso para quem não é cristão, para quem não é católico. Eu acho Eu que... espero primeiro uma demanda dele apresentar isso. Isso. E aí eu uso isso, não como forma de evangelização, mas como forma de saúde mental para ele mesmo. Entendi. Que a Eu pessoa já fala ouvi assim, mais ou menos isso, né? Tem um primo que ele cursa também psicologia e ele falava sobre isso, né? Que eu fiz a mesma pergunta para ele, porque eu sou curioso com relação a isso. E aí ele falou que é mais ou menos isso. A ética não permite, né? Você chegar e dizer, então, já fez sua lect hoje, né? Já rezou hoje, para ver se você vai melhorar seu quadro. Não pode. Mas se a pessoa der abertura para isso, aí a partir daí você tem uma certa liberdade para inserir ali no... Não sei como é que chama, na sessão. Sim. Exatamente. A religião, né? Para auxiliar ali. A pessoa dando essa Isso. abertura de liberdade. Isso precisa vir Inclusive- primeiro do paciente, no caso. Exatamente, né? Inclusive, tem uma psicóloga do Shalom, eu acho, que é uma bem conhecida aí. Fiquei sabendo que tem uma. Vamos descobrir depois, vamos lhe trazer aqui. E Conheço um que psicólogo, Você uma saiba que psicóloga não você sei. virá pra cá. diz que ela é referência de psicóloga católica. Vamos Provavelmente trazer ela. logoterapeuta. Vou descobrir o nome. Calma, Deus. Não é Você você também aí. vem, Você mas também calma. vem. disse que eu sei quem é. Adeilson é incrível. É porque eu ouvi recente, né, de que existia essa... Nossa, o Adeilson, Shalom, Adeilson, vem. E aí Adeilson tem tem essa. vários assuntos pra gente tratar com ele. Tem. A psicologia, Shalom e o celibato. Ele é celibatário. Meu Deus, que Ah, massa, é velho. verdade. O Ele Adeilson é fez os incrível. votos esse ano agora, finalzinho do ano. Inclusive, desculpa, Adeilson, eu não fui, porque, como eu falei, Davi muito novinho, não pude ir. Mas, gosto de você. É isso. E, cara, então, assim, quando a gente tá diante de uma demanda dessa, é claro que a gente vai usar isso ao favor do paciente, não a favor da religião. Deixando Sim, muito sim. claro isso. Mas tu falou assim, eu não posso cobrar ele, fez tua lectio divina hoje. Não posso, mas, por exemplo, se ele mesmo se propõe numa questão de ordenamento do dia, a seguir uma certa rotina de oração, eu posso perguntar pra ele como é que tá sendo essa questão da rotina dele. Mas porque ele mesmo se propôs a se colocar nisso, entendeu? Entendi. Não pode, porque assim, ó, eu já fui na psicóloga, né? E aí ela quis cortar meu café, deixei de ir. Mas... Não, mas eu vou voltar pra psicóloga e vou diminuir no café. É porque ela tocou logo no café e logo eu quis deixar. Mas... Foi um ponto sensível. Exatamente. Um gatilho. Pô, falando no café, até esqueci o que eu ia falar. Mas era... Ele tava falando da... Tá falando o quê? Da rotina. Da rotina, sim, né? E aí, quando eu fui... Aí ela me passava uma certa rotina, algumas coisas que era pra eu ficar mais atento, algumas coisas que eu tinha que anotar pra... E eu acho que se conhecendo mais, né? E me conhecendo mais pra, a partir dali, até ela saber o que fazer de mim, né? E aí, não pode, né? Tipo, nessas... certas tarefas que ela passava pra executar, o cara botava, faça a sua leitura. Não pode. Se o cara deu liberdade lá, não pode ainda. Só se ele se propor, né? Entendi. Eu fui também no psicólogo. E vou mas reduzir o café. A experiência foi muito... Eu tendo a acreditar que foi porque foi pelo plano de saúde. E a galera fala que... Eu já ouvi isso, pô, eu fiquei super mal. A galera fala que pelo plano de saúde os psicólogos vão meio... Vamos aqui, né? Vamos fazer a sessão aqui e tal, depois... Mas eu acho que é porque eu também dei pouco tempo. Ou ela era muito boa, que tipo, na terceira sessão eu já senti necessidade que não precisava mais voltar lá, entendeu? Aí tem essas duas realidades. Ou ela era muito ruim que me fez não querer... Ah, mas tem- mais depois tem- dela, tem- ou ela era muito boa e eu... Tem vários viés. Tem a questão de que talvez ela quis te despachar logo por ser pelo plano. Talvez ela era muito boa e resolveu logo o teu problema. Ou talvez você não tava tão mal. Talvez, né? Eu vou voltar. Talvez eu vou era só voltar. um... Eu tenho algumas demandas que eu preciso resolver que eu vou voltar. Eu não sei quando, nem por qual, mas provavelmente não vai ser pelo plano de saúde. porque não foi tão Criou um bom. trauma. Não. Tem algumas indicações pra fazer. Olha aí, sim. Olha, Adeilson, ele tá falando de você, Adeilson. Mano, pra
gente caminhar aqui pro final. A gente falou aqui um pouco do passado da igreja, um pouco do que a gente acha que levantou sobre como é que tá agora e tal. Como é que vocês enxergam o futuro da igreja em Teresina? De uma maneira muito, tipo, de acordo com o panorama agora, como é que vocês enxergam que vai ser daqui pra frente? Vocês enxergam as pessoas mais maduras, mais comprometidas, as pessoas mais interessadas? Ou não, vocês enxergam a galera mais... um público mais seleto, cada vez mais dividido, uma coisa mais segmentada? Como é que vocês olham pra igreja, tipo, 10 anos pra frente? Cara, eu até me ajeitei aqui pra falar sobre isso, porque o que eu vou falar é com voz de profeta. Cara, o que eu tenho percebido e o que Deus tem revelado muito pra mim é que a igreja, ela vai partir muito através da família, tá ligado? A gente tem visto um avivamento muito grande através da família. Nesse último mês de dezembro mesmo, foram 5 casamentos que eu fui. 5 casamentos. Glória a Deus. Todos na igreja, tá ligado? Novembro mesmo. tem um outro sensacional. Em janeiro já tem uns 3. Novembro tem outro. Nossa. O Joveci aqui, casado recentemente. Não, aqui vocês... tá... Ei, eu vou ensinar você. Aqui, ei, casado, moço. Matheus e Thaís que vão casar já em breve também. Lil Black. E eu... Então, né, Deus? A tua graça me basta. Nossa, e eu deixei. Foi mais ou menos. Você acredita no avivamento nas famílias? E aí, cara, eu tenho visto que Deus vai avivar muito a igreja de Teresina através disso, tá ligado? A gente tem uma visão de um avivamento muito pentecostal, como a gente já tem visto, como aconteceu em 2019, como aconteceu em 2018, em Teresina. Mas eu vejo um novo avivamento através de um ordinário mesmo, de uma mística ordinária, como o Denis fala bastante, inclusive. Isso, inclusive, a gente tirou de uma conversa que eu tive com o Denis, e o que eu vejo se concretizando nos dias de hoje, e vejo se concretizando também nos próximos dias, nos próximos anos, que é essa questão de eu quero construir uma família, cara. Eu vejo o jovem católico muito com essa visão. Cara, eu quero construir uma família. Tá ligado? Eu quero ter filhos, eu quero ver meu guri tudinho no altar, servindo. Eu quero ver meu filho pregando, eu quero ver meu filho fazendo isso, eu quero estar lá com minha esposa, eu quero colocar na porta da minha casa, assim, eu e minha família servimos ao Senhor, tá ligado? E eu tenho visto muito isso, esse desejo pela família, esse desejo. Então eu tenho visto que as próximas vocações, claro, sempre partiu disso, mas de uma forma ainda mais consciente disso. O jovem hoje, ele vê esse sentido na família. O que uns jovens de 5, 6 anos atrás não viam tanto. Total. Eu acho que a minha visão, né? O que eu enxergo para a igreja mesmo, não só em Teresina, mas no geral, para a igreja católica hoje, passa muito por isso, né? E aí não sei se vai pelas influências, né? Pelo fato de eu ter casado recente, se pelo fato de não eu é, estar porque eu não construindo... casei, eu tô vendo a mesma coisa. Mas, e assim, pelas famílias que eu tenho acompanhado, né? De perto, o Denis, a gente vê tio Chico Henrique, abraço. Tem uma família incrível aqui em Teresina, tem o... já... que a gente acompanha aí de forma virtual, né? A família do Ítalo Marcelli, Samia Marcelli, uma mulher incrível. A gente vê Ícaro de Carvalho, a gente vê famílias que, poxa, são exemplos, sabe? Tu vê a família dessa galera, tu, poxa, eu quero ter uma família. É possível, porque assim, se a gente for ver em outras realidades, se fala muito da prosperidade, disso, daquilo. E a gente consegue ver, existe a prosperidade, né? Devido às suas proporções, que se fala muito disso, mas de você ver exemplos de famílias católicas, de famílias cristãs, de
uma família que, independente da sua posição econômica, consegue se posicionar como igreja, se posicionar como servo. E é muito bonito, sabe? Isso tem aumentado muito. Então eu acho assim que a minha visão para a Igreja Católica tá tendo um boom de conhecimento. As pessoas vão ser evangelizadas pelo conhecimento, não é mais tanto pela emoção como por muito tempo foi. Se a gente olhar para a realidade dos nossos avós, é uma fé muito forte, mas uma fé muito emotiva também. Sim. Não tanto do conhecimento, né? Sim. Porque não era tão acessível como é Eu hoje. consigo definir essas últimas gerações em três etapas muito grandes. A geração dos nossos avós, que é por uma tradição muito ferrenha, né? Uma tradição muito forte. Exatamente. A nossa geração, que a gente pegou ali naquele grande avivamento mais pentecostal, daquele dar música mesmo, a gente foi evangelizado pelas músicas, pelo mais carismático, e agora é essa mais consolidada através da família. Real. E aí, quando eu falo do conhecimento, aí vem para aquele viés de que a gente acredita que a verdade, ela converte, né? A verdade, ela converte. Então, se a gente está em um momento em que as pessoas estão mais fáceis de entender a verdade através do conhecimento, a conversão ela vem mais sólida, né? E por isso que eu acredito que as famílias estão se fortificando, a igreja vai se fortificar muito mais através desse conhecimento, desse podcast, Amém, Jesus. das realidades que a gente vai enxergar. Você, adolescente, vai ser lembrado aqui. Adolescente, aqui você não será esquecido. Você não será esquecido. O meu legado de hoje foi deixar... Obrigado, Black. Você mudou a realidade de Teresina. Mudou. Aleluia. É isso. Mas a minha visão é essa. As famílias vão converter e a Igreja Católica vai mudar. Vai mudar. Não vai mudar não porque ela não muda, mas as pessoas vão mudar através do novo católico que surgiu aí pós-pandemia, uma galera mais apaixonada pela família. Eu posso lançar uma aqui? Eita. Mas para vocês que estão nesse ramo que eu ainda não cheguei nessa área do empreendedorismo. Mas como é que vocês veem a questão da vida espiritual através do empreendedorismo e como isso conversa com o assunto da família? Eu vou puxar essa. Tu fala disso todo dia. Cara, assim, esses dias eu tava... Porque eu trabalho ouvindo podcast, né? E eu tava ouvindo um podcast do Ícaro, inclusive. Só abrir o parênteses aqui. Ele não... O Matheus, o trabalho dele não é ouvir podcast. É verdade. Enquanto ele trabalha, ele ouve podcast. E aí ele falou um negócio sobre... Porque foi perguntado isso pra ele, né? Porque o Ícaro é um cara super bem sucedido, pra quem não conhece, Ícaro de Carvalho, tipo... Eu não sei quanto dinheiro ele tem, mas ele tem muito dinheiro. Dono do rico. mercado e tal. O Matheus é suspeito. E aí... Suspeito. E aí o cara perguntou pra ele, cara... Você é um cara que é católico, declara sua fé e tal, e por muitas vezes essa questão foi vista dentro da igreja como algo muito ruim, né? Você concentrar posses, ganhar dinheiro, foi visto como algo muito ruim. Como é que você enxerga isso? Aí ele deu o ponto de vista dele, né? Ele falou que o grande problema é as pessoas não querem assumir responsabilidades. O que isso quer dizer? Quando você ganha muito dinheiro, e aqui um dia, se for da vontade de Deus, ganharemos, não é a realidade de hoje, porque enfim, estamos devendo. Amém. Mas quando Estamos devendo. Quando você ganha muito dinheiro, você, para ser santo e para ser salvo, você precisa assumir a responsabilidade de gerenciar toda a sua riqueza com os seus e com a sociedade. E tipo assim, se você ganha só um salário e de boa, toda a responsabilidade não está exatamente sobre você, mas sobre a pessoa que está lhe empregando. Ou seja, você vai trabalhar e no final do mês a pessoa que está lhe empregando tem a obrigação de lhe pagar e você vai com o seu dinheiro organizar a sua família. Quando você está empreendendo, aí a chave vira.
Você é o cara que é responsável por bancar as coisas, por buscar. E além dessa responsabilidade, você precisa ter essa responsabilidade espiritual, que nada mais é do que gerenciar todas essas coisas por amor a Deus. Eu acho que o vácuo, o buraco, ele tá justamente no entender esse amor a Deus. Como é que a pessoa vai conseguir viver o ordinário e amar a Deus, né? Porque, tipo assim, é muito mais fácil você ter a experiência de amor de Deus dividindo a sua vida trabalho, lazer, igreja e descanso, por exemplo. Mas quando o seu trabalho, quando a parte da igreja ela vai pra dentro, né? As pessoas ficam um pouco tipo, pô, e agora? Como é que eu vou rezar e ser pai, né? Como é que eu vou rezar e trabalhar, sendo que eu tenho um negócio pra gerenciar e tal, tal, tal. E quando essas coisas são feitas por amor a Deus, né? Colocando o amor a Deus, não é por causa do amor de Deus que eu vou ser um bom pai. E porque eu amo a Deus e porque Deus me ama, eu vou amar o meu filho. Porque eu amo a Deus, eu vou entregar um trabalho bem feito. E assim, trabalho bem feito. Uma frase que eu tenho carregado desde que a gente começou, né? Tem 2 anos que a gente começou a trabalhar junto, eu e o Joveci. Eu quero deixar registrado assim como uma responsabilidade minha e algo que eu queria realmente colocar na cabeça das pessoas. Trabalhar como um católico trabalha. Tipo assim, como é que tu trabalha, mano? Hora de trabalho. Bicho trabalha que nem um católico, tá ligado? Pô, tu conhece o Matheus? Conheço. O cara trabalha que nem um católico. Conheço o Black? Pô, conheço. O cara trabalha que nem um católico. Tipo, Show. pregar isso na cabeça das pessoas no sentido de que o teu trabalho e a tua vida ordinária, ela não é inimiga da tua vida espiritual, mas ela é um complemento que não se dissocia, não se E ela ainda separa. te santifica. E santifica, né? Eu acho que, tipo, uma das grandes coisas e um dos papéis que a gente, com a graça de Deus, assim, pretende contribuir é tirar esse medo das pessoas, o medo dessa responsabilidade que é você trabalhar para ganhar o seu, né? E aí tem muita coisa para ser aprendida, tem muita coisa para ser explorada, mas é um campo que precisa ser, e é aquilo que o Jovem estava falando, algo que precisa ser conhecido, né? Ainda está muito turvo essa questão de como é que é a vida do católico empreendedor, quem são os católicos bem-sucedidos. Parece que a gente está falando de uma classe meio maçom, assim, sabe? Sim. Um negócio meio, tipo, uma classe... Uma seita. Uma seita de que, tipo, não, eu não quero ser esses caras, eu prefiro ser dos franciscanos, que eu tenho certeza que vão pro céu e tal. E é a mesma igreja, né? Não a dos maçons, pelo amor de Deus. Já vamos, né? Maturidade. Mas... Momento catequese. Maçom não é católico. Amém? Então você adolescente. Mas é esse tipo de responsabilidade e maturidade que a gente quer jogar a luz na cabeça das pessoas. Pô, como é que vai ser um católico e um empreendedor? O católico empreendedor é como um católico empregado. Só que ele vai ter uma responsabilidade de gerenciar suas próprias riquezas. E aí, se vai ser muito, se vai ser pouco, é ele saber, no final do dia dele, dar graças a Deus e dizer, poxa, hoje eu entreguei o que eu pude. Chegou o final do dia, cara, entreguei o que eu pude, o que eu consegui foi isso aqui, muito graças a Deus, vou retribuir dessa forma, dessa forma, dessa forma. O que eu consegui foi pouco, mas vou retribuir aqui dessa forma, dessa forma, dessa forma. E construindo esse processo de você entender que existe um espaço religioso que é da igreja para dentro e existe um espaço da igreja que é da igreja para fora, que é o nosso papel de leigo, né? Construir a igreja para fora das paredes da igreja. Então, quem são os católicos que vão estar empregando? Quem são os católicos que vão estar começando negócios? E essa galera precisa aparecer e precisa ser conhecida. Aproveitando, né, que o Matheus falou um negócio muito importante, né, sobre quem são os católicos que estão empregando. E é importante falar que aqui a gente não vai se comunicar apenas com essa galera que empreende, né, mas a gente quer puxar também a orelha para aquele cara que está lá trabalhando, para o empreendedor, o cara que é auxiliar de mecânico, ele precisa entender que ele não é para ser auxiliar de mecânico para o resto da vida. Ele é para ser um auxiliar de mecânico até ele entender e aprender para que ele seja um mecânico, para que ele consiga ser o dono da oficina,
para que ele consiga crescer através Que ele possa das sonhar, fases, né? cara? Exatamente. Sonhar. Tipo, se Deus sonhar algo grande pra O gente. empreendedorismo, ele é o sonho do cara, sabe? A gente precisa sonhar. O meu pai, ele sempre brincava, né? Ele fala... Meu pai, ele é carpinteiro, né? Ele é carpinteiro, pedreiro, ele faz tudo, né? Mas o meu pai sempre falava, quando ele trabalhava como pedreiro, ele dizia, né, que quando chegava um cara para trabalhar lá, tava precisando de um ajudante, né? Ah, você é ajudante? Sou ajudante. Você é bom ajudante? Sou, sim, sou ajudante há 10 anos. Depois sai daqui. Se você há 10 anos você é ajudante, você nunca se tornou um pedreiro, você não é um bom ajudante, né? Você precisa buscar o seu crescimento. E eu não tô botando pressão em ninguém. É só para que a pessoa tenha essa... A gente precisa ativar essa consciência de que você precisa buscar mais, né? Casei recente, sei que a fralda é cara e se eu fosse só o designer de uma gráfica de alguém, eu talvez não daria conta de bancar a minha família, né? Então tudo é fase. Inicia aqui. O Black hoje trabalha no Carvalho. Isso. O Black hoje é auxiliar aprendiz no Carvalho. Eu até brinquei quando ele falou pra gente de que em algum momento ele ia tomar o lugar do seu Carvalho. Ele não vai Seu Reginaldo, não sou tomar concorrência, viu? o seu lugar, Não seu precisa. Carvalho. Só uma cadeira do lado da sua. Mas vai acontecer esse crescimento, né? Então a gente precisa ativar isso em você, jovem, adolescente. Seja primeiro coroinha, depois você vai ser o auxiliar e você vai empreender, nós acreditamos Talvez em até ser você. um padre, quem sabe? Exatamente. Saiba que até um padre precisa entender de empreendedorismo. Porque o padre, para gerenciar uma igreja, Meu amigo. nossa, o que é o seu Reginaldo Carvalho diante de um padre gerenciando uma igreja. E, cara, é muito interessante tu falar isso, porque as pessoas confundem que a vida ordinária, ela precisa ter uma postura ordinária, o que é completamente diferente. Exatamente. Quando a gente fala de vida ordinária, a gente não tá colocando como um lado pejorativo, mas naquilo que é comum do dia a dia, daquilo que é a ordem do dia. Por isso, ordinária. Mas as pessoas, elas costumam a se colocar como uma pessoa ordinária dentro de uma vida ordinária. Tudo culpa do El Chan. Ordinário. Eu fiquei sem entender. Não sou dessa época. O grande filósofo, compadre Washington. Compadre. Sim. E aí, a gente precisa mudar essa postura também de que, por mais que a gente tenha uma vida ordinária, no sentido de que a gente tem conta para pagar, a gente tem um horário para bater, o horário que entra no trabalho, o horário que sai, que precisa pegar ônibus para ir para casa, para ir para o trabalho, a gente não precisa ter uma postura ordinária perante isso. Sim. Recentemente eu tive até um testemunho que eu contei nas minhas redes sociais que foi muito interessante. Eu trabalho no Carvalho, num supermercado. Conta. E aí uma senhorinha, ela chegou lá e ela perguntou, tem tal produto? E eu falei, tem. Por quê? Porque eu tô na área de estoque. Então tudo que entra, tudo que sai, eu sei. E aí, naquele dia, eu sabia que tinha porque eu vi chegando. Só que não tava na exposição, não tava nas partilheiras. Aí eu... Espera aqui que eu vou atrás pra senhora. Fui lá no depósito, procurei, não achei o depósito. Aí fui ver nos aéreos. Os aéreos, aquelas caixas que ficam em cima das partilheiras. Aí peguei a escada, subi lá e comecei a vasculhar aquela... E não tava. Aí isso já passou 10 minutos e a senhora no mesmo lugar, como se tivesse ido no mercado só comprar aquilo. Porque geralmente quando alguém quer alguma coisa e não tem, eu vou lá buscar, a pessoa vai fazendo outras compras e espera. Não, ela tava lá como se fosse, eu só quero isso. Só que ela tava numa paciência tão grande que toda vez que eu passava por ela, eu falava assim, calma aí, eu vou encontrar. E ela falou, tá bom, meu filho. O pensamento dela, tá bom, sou aposentada mesmo. Então de boa. E aí, cara, chegou uma hora que eu tava quase desistindo, porque eu não encontrava. Então já tava pra voltar lá pra aquela senhora e falar, senhora, tá em falta. Mas não sabia que não tava. E aquilo me bateu um peso na consciência de falar pra ela que tava em falta, sendo que eu sabia que não tava em falta. Que eu falei, cara, não é justo. Ela saiu de casa só pra isso. Eu que não tô procurando direito. Aí eu fui de novo no depósito, aí aqueles pátios, um monte de caixa, tava lá embaixo. Eu saí tirando um monte de coisa e achei. Na hora que eu achei, eu voltei, entreguei pra ela, assim, peguei logo 2 caixas, que é pra entregar pra ela, e colocar o restante na exposição.
E aí, cara, na hora que eu entreguei pra ela, e eu abaixei pra colocar o 60 na prateleira de baixo, ela olhou pra mim e falou assim, eu também te amo. Pô, Nossa. caraca, que massa. Cara, eu amo essa senhorinha sem conhecer. E o que é mais louco é que ela falou, eu também te amo. E eu fiquei acocado, porque eu tava colocando as corrinhas. E eu olhei pra cima com uma vergonha, tá ligado? Um constrangimento de... Por quê? Não precisava! E aí ela olhou pra mim e falou assim, o serviço é um ato de amor. Virou as costas e saiu, pô. Ela é Shalom também. É, Certeza, essa certeza. senhora do E eu salão, fiquei com o certeza. produto na mão, chorando, que literalmente derramou lágrima nos meus olhos. E eu falei, cara, eu tive a experiência de servir a Deus, É isso. de ver Jesus, de servir a Ele no meu trabalho, fora da igreja. Seu Reginaldo Carvalho, Esse dá um rapaz aumento merece pra ou esse não merece menino. ser promovido? Pelo amor Por de favor. Deus. Ah, Não. O quê? Aí a senhorinha chegou em casa e foi fazer o devocional dela. cara, E que aí, massa, cara, sinceramente. eu tenho certeza que foi a experiência que eu tive na minha vida ordinária através do extraordinário que é Jesus. Tá ligado? Cara, é isso, é isso, é isso. Esse é. Eu acho que você entregar o amor que você recebeu na igreja no mundo, cara, vai ser chave pra gente, sabe, liberar muita coisa nas vidas das pessoas aí que tá faltando mesmo. Faltando mesmo senso de gratidão, faltando senso de até o arrependimento mesmo genuíno. As pessoas estão meio como é que chama? Orgulhosas demais. Então, esse senso de orgulho está sendo espalhado de uma forma muito natural. Então, devolver todas essas experiências que a gente viveu dentro da igreja de uma forma ordinária, no nosso dia a dia, mostrando como é que um católico vive, como é que um católico trabalha, vai servir de espelho para evangelizar o mundo mesmo. E mudar aquela perspectiva que as pessoas têm de que o jovem católico é um jovem mundano. Total. Porque, tu é Existe da isso. igreja? Sou de qual igreja católica? Ah, não é tão da igreja assim. E a gente precisa mudar essa perspectiva. Ser evangélicos. De qual igreja? Católica. Esse é muito bom. Mas, pra gente finalizar, né? É exatamente isso que a gente pensa em trazer para esse podcast. O Dom Pod, ele surgiu exatamente com esse sentimento, né? Com essa dor da realidade católica hoje, que a gente enxerga que tem um vazio ali que precisa ser conhecido, não preenchido, porque ele tá lá. Não é bem um vazio, né? É só um local mais escuro que precisa ser clareado. E se Deus nos deu esse dom, que é o Dom Pod, a gente precisa partilhar. Trocadilho. Gostou? Deus desse dom. Isso aqui eu a ensaiei, gente pode. A questão é se pode ou não pode. Mas é isso, né? Então, eu acredito que a galera vai curtir, que muita gente vai se identificar. A gente quer que o Dom Pod vire rotina. Não só pra gente, que o Dom Pod vire uma fonte de renda pra gente. Em algum momento, de alguma forma, se você tem o seu empreendimento, viu esse podcast, acredita que muitas realidades vão mudar, muitas pessoas vão ser tocadas a partir desse podcast, ajuda a gente, patrocina nós. Não, mas sim. Eu quero... Curte, comenta, compartilha. Exatamente. Inscreva-se. Essa partezinha chata que não pode deixar de ser falada. Não é porque todo mundo fala, todo mundo diz. Não, é porque precisa. Precisa. Esse aqui é o nosso trabalho. Então, se você acredita. curtiu esse podcast, pode. O dom, ele pode ser compartilhado. Envia pra galera, envia pros amigos. Coloca no grupo de oração, no grupo de coroinhas. Envia pro adolescente da sua família, pro adolescente da sua rua. Coloca no telão, bota na porta. Não precisa isso tudo. Ou precisa. E joga pra mais pessoas, né? Comenta lá, bonitinho, porque o tal do algoritmo, ou para algumas pessoas que conhecem como inteligência artificial, não fala das pessoas. O algoritmo, ele precisa dessas coisinhas, né? Essas coisinhas que às vezes é chata, mas curte, compartilha, envia pros amigos, comenta
e vamos evangelizar Teresina, vamos movimentar o cenário católico, o empreendedorismo de Teresina e vamos acreditar que tem jeito, tem jeito. Amém. E se você não é de Teresina, né, também esse recado é para Exatamente, você. exatamente. Trazer essa realidade para dentro da sua cidade, do seu estado também seria interessante. É Exatamente. isso. Black, quer deixar algum recado, algum arroba aí do Já, alguma coisa, programação, eventos? Cara, vender meu peixe, né? Se você quer conhecer, você que não conhece o Já, siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Facebook, jar.teresina ou Jovens Adoradores do Rei Teresina. Todo mês a gente faz uma adoração, geralmente, não necessariamente, mas geralmente a última sexta, o último sábado do mês, a gente faz as nossas adorações. Não tem um lugar fixo. Qualquer paróquia que quiser nos receber, a gente está indo. Então, todo mês é numa paróquia diferente, em algum canto da cidade diferente, algum canto desse estado diferente. Ou até mesmo do Maranhão, que a gente já foi, Caxias, Chimon. Que lindo. E aí, se você quiser conhecer mais, siga a gente nas redes sociais, mande mensagem no direct, a gente responde. A gente explica tudo que você quiser saber. Esse mês de janeiro, vai sair em janeiro ainda? Vai sair em janeiro. Vai sair em janeiro, essa semana talvez, na próxima, quem sabe? A gente não vai ter o Já, porque a gente vai estar em um momento de espiritualidade interna. A gente vai estar no retiro interno, para a gente se preparar para dar o pontapé inicial nesse ano. Só que em fevereiro tem coisa massa aí, porque é 10 anos. Caralho, é 10 anos. Já de aniversário de 10 anos. Já tem 10 anos. Já tem 10 anos. Ô, piada paia. Eu tentei alguma coisa, jarabéns, mas não. Eu fui E, melhor. cara, acredita, eu sou o caçula do Já, velho. Nossa. Sou um dos últimos a entrar. Porque eu sou da última turma que entrou, logo em seguida teve pandemia. Lá dos jovens aprendizes do Já, né? É sempre Aí tá tendo a outra turma que vai entrar agora nesse aniversário. Sim. E eu tenho só 20 anos. Metade da minha vida já é Já. Realmente. Verdade. Realmente. Nossa. É isso, meu povo. Agradeço a todos. Eu espero que você tenha assistido o programa até aqui, cara. O programa sai tão rádio, né? Eu espero que você tenha assistido esse episódio até aqui, tá bom? Sai tão sério. Episódio sai tão sério. Né? Exatamente. Então, um pedido que a gente faz também. É recente, mas temos o nosso Instagram. Muita coisa vai acontecer lá. Algumas coisas a gente vai informar. Outras vão chegar lá de surpresa. Então, siga-nos nas redes sociais. Já seguiu o YouTube? Segue o canal. Se não seguiu o canal, tô só reforçando aqui, tá? E algo bem importante. Comenta aí deixa nos comentários quem você quer ver aqui no nosso próximo episódio. A gente agradece. É isso. E a gente vai trazer. Confia. Vamos trazer, que a lista tá concorrida. Pode. Até mais. Fiquem com Deus. Valeu.